Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 39. Tem mais alguém levando a oferta de volta para casa, igual ficou a minha, na minha mão aqui? Alguém foi esquecido? Não pode ser esquecido. Depois disso, Jesus, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remédio da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Deus, obrigado. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de aprender de Ti, de ouvir o Senhor falar. Nos submetemos agora à graça, ao poder e à sabedoria do Espírito Santo. Ilumina-nos e ajuda-nos, Senhor, a compreender esta palavra e aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada. Amém. Podeis sentar. Lucas era médico. Além de médico, um dos 4 evangelistas do Novo Testamento e historiador também. E ele é considerado por alguns como o teólogo do arrependimento. Essa era uma marca característica de Lucas e da teologia que ele apresenta no seu evangelho. São 3 as imagens utilizadas por ele para descrever arrependimento: arrepender-se, voltar-se e crer. E essas imagens, elas aparecem com destaque em 2 descrições, 2 das descrições que Lucas faz da obra de Cristo, sendo uma delas
essa que acabamos de ler, Lucas 5, dos versículos 30 ao 32, onde Jesus é comparado a um médico que chama a si os espiritualmente enfermos, os espiritualmente doentes e os fracos. E a outra é a conhecida parábola do filho pródigo, em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, onde ele também enfatiza o arrependimento. Lucas apresenta-nos no seu evangelho dois cobradores de impostos que aprenderam a crer em Jesus Cristo, colocaram a sua confiança em Jesus e experimentaram o arrependimento, demonstram o arrependimento para a salvação. Um deles, esse que lemos aqui, que é chamado Levi, que segundo, no caso, no Evangelho de Mateus, ele tem o seu nome, o seu novo nome identificado. É Mateus capítulo 9, versículo 9. E Zaqueu, em Lucas, no capítulo 19. Portanto, dois cobradores de impostos, dois homens de uma reputação, por assim dizer, duvidosa entre os judeus. Levi era odiado por muitos, porque naqueles dias os homens tinham que pagar ao governo o direito de cobrar impostos. No caso, o governo romano terceirizava a cobrança de impostos. E as pessoas, portanto, recebiam um percentual para ter o direito de fazer a cobrança de impostos. E muitas vezes eles cobravam mais do que o devido. Isso é uma coisa muito antiga, né? Não há novidade nisso. Os cobradores de impostos eram considerados trapaceiros, gananciosos e desprezados pelas pessoas, porque eles colaboravam, acabavam colaborando com os estrangeiros opressores. Em razão disso, e tinha reputação de pecador perante os demais judeus. E pecadores aqui incluíam cobradores de impostos, as prostitutas, os criminosos e pessoas de reputação duvidosa. Levi está, assim como Zaqueu, entre esses pecadores, entre essas pessoas de reputação duvidosa. Apesar disso, um dia Jesus se aproximou de Levi e disse: segue-me. E o texto diz para nós que Levi se levantou e seguiu a Jesus. E mais tarde, cheio de gratidão pela graça e a misericórdia que alcançaram a sua vida, ele fez uma festa. Ele deu um banquete para apresentar Jesus para os seus amigos, rejeitados como ele. Apesar da crítica dos fariseus e não se importando com o que as pessoas pensavam, não se importando com o que as pessoas diziam, ele fez esse banquete, convidou os amigos e as pessoas dessa reputação, entre aspas, duvidosa, e Jesus foi. E é interessante isso, meus irmãos. E perguntaram lá para Jesus por que ele comia, e também os discípulos dele comiam, com pecadores, com pessoas de má reputação, com pessoas imperfeitas. E Jesus vai responder para eles: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, versículos 31 e 32. Eu não vim chamar justos, mas sim, eu vim chamar o quê? Pecadores ao arrependimento.
Jesus faz 3 comparações aqui, no texto que nós lemos, nos 2 textos. Jesus comparou-se ao médico que atende e cura os doentes. Jesus via pecadores perdidos como doentes que precisam de cura, e não como inimigos, como pessoas que merecem a condenação. Ele via os perdidos como pessoas enfermas, que precisam ser tratadas e que precisam ser curadas. Jesus comparou-se também a um noivo feliz, que convida os pobres, que convida os famintos e os infelizes para a sua festa. Jesus via a conversão e a fé nele como ir a uma festa de casamento e não a um funeral. E em terceiro, Jesus comparou a conversão a ele como a experiência de trocar o antigo pelo novo. Não se remenda uma roupa velha usando um pedaço de roupa nova, foi a parábola que ele utilizou. Não se põe vinho novo em recipiente velho. Jesus estava dizendo que ele não veio para remendar a vida de ninguém. Ele veio para fazer a vida nova. Ele veio para transformar aquilo que era velho em algo novo. Ele não veio misturar o antigo com o novo, mas trazer nova vida àqueles que creem. Jesus muda a vida de Levi. Como eu já disse, Mateus, no capítulo 9, vamos abrir rapidamente. Esse Levi, coletor de impostos, é o Mateus. Quando Jesus saiu dali, 9:9, viu um homem chamado Mateus, algumas traduções dizem Levi, sentado na coletoria, ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus mudou o nome de Levi, né? Voltemos lá para o nosso texto. Levi se tornou um discípulo de Cristo, que se tornou um dos evangelistas, um dos seguidores do Senhor, e que sentiu o chamado de Deus para registrar a história, para escrever a história de Jesus. E Deus é um Deus cheio de graça, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus que se importa com os rejeitados, que se importam com os desprezados. Deus é um Deus que toca o coração e que toca a vida dos homens, das pessoas com o seu perdão. E mesmo um coração endurecido, Deus tem poder para transformar,
Deus tem poder para transformar uma personalidade deformada também. Não importa o meu passado, não importa o seu passado, não importa se éramos pecadores de má fama, se éramos idólatras, se éramos ladrões, prostitutas, mentirosos ou presunçosos, alguém arrogado, alguém apoiado na sua justiça própria. Não importa quem éramos, meus irmãos, Deus, mediante Cristo, Deus, mediante o Evangelho, Ele nos chama a uma vida de arrependimento, Ele nos chama a uma mudança de vida. Ele pode mudar o nosso coração, Ele pode mudar a nossa vida e tornar tudo novo na nossa vida. Por meio de Jesus Cristo, o pecador pode se tornar uma pessoa nova, ou uma nova pessoa. Isso pode também ser uma realidade para nós. Depois que nos aproximamos de Jesus, confessamos o nosso pecado, recebemos o seu perdão, Ele então inicia uma mudança em nós, que culminará com uma transformação pessoal na nossa pessoa inteira. A nossa vida pode se tornar uma vida nova. Assim como um grande médico pode curar várias doenças, Jesus pode perdoar os pecados. Quando nos rendemos a Jesus, meus irmãos, nós iniciamos uma nova história de vida. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Um dia Jesus nos convidou a vir a Ele. Um dia, ouvindo a pregação da palavra, nós nos sentimos também como Levi ou como Mateus, convidados a vir a Cristo. Convidados a deixar as coisas velhas para trás e a vir até Ele. E hoje, Ele pode também estar convidando você a vir a Ele e a ter uma nova vida. Talvez você se sinta desprezado como Levi. Talvez você se sinta um grande pecador, indigno demais. E exatamente assim que as pessoas te veem. Mas assim como Ele fez com Levi, chamando, você também pode sentir-se convidado pelo Evangelho nesta manhã. Ele disse para Levi: vem, siga-me. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, depois de curar um paralítico, depois de curar um leproso, depois de salvar tantas vidas, demonstrando o seu desejo de salvar tantas vidas, através do milagre ali da pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Jesus então vai alcançar a vida deste homem e vai convidá-lo a vir a Ele. E é interessante que diz que Levi, deixando tudo, o seguiu. Jesus cumpre a promessa de Deus de fazer novas todas as coisas. Ele transforma pescadores e um publicano em discípulos. Jesus torna sãos, Ele cura um leproso e um paralítico e perdoa os seus pecados. Infelizmente, algumas pessoas rejeitam ou resistem a tais mudanças, assim como aconteceu nos dias de Cristo e assim como acontece ainda nos nossos dias. Mas por essa razão Ele nos chama a receber o Evangelho sem reservas, a receber o Evangelho sem apegos a coisas ou tradições passadas, a receber o Evangelho abertos para experimentar, para saborear a novidade de vida do Evangelho, deixando as coisas velhas para trás e experimentando o tudo que Ele pode fazer novo na nossa vida.
no versículo 39, ele fala a respeito dessa novidade de vida do Evangelho. O tempo da salvação havia chegado de uma forma incomparável, nada comparável àquilo que até então se exigia na lei. Exigia que as pessoas então deixassem tudo como Levi fez, para segui-lo, para abraçar essa salvação. Os fariseus não negociavam a tradição. O Antigo Testamento dizia a respeito do perdão, e Jesus fala aqui sobre isso, que as pessoas deveriam jejuar pelo menos uma vez no ano, no dia da expiação. Os fariseus exigiam que as pessoas jejuassem 2 vezes por semana, mas Jesus não está nem aí para a criatividade deles em mudar a lei, em tentar mudar os ensinamentos da lei, da Torá, determinando que fosse 2 vezes por semana. Ele diz: chegou um tempo de festa, a salvação é um grande banquete, a salvação é uma grande oportunidade, uma nova oportunidade, que as pessoas precisam abraçar integralmente e não se compara com nada já visto até aqui. Ele não exigia, e ele diz que, excepcionalmente, no período entre a sua morte e a sua ressurreição, as pessoas deveriam jejuar, mas enquanto o noivo estivesse na festa, imagina, você é convidado, vai para uma festa e está lá todo mundo comendo, se deliciando naquelas coisas maravilhosas, gostosas que estão sendo servidas na festa, e alguém dizer: não, é hora de fazer jejum hoje, você não tem que comer. Ele está falando: deixa as coisas velhas para trás, deixa a tradição para trás, experimente o novo, submeta-se ao novo, porque eu faço novas todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Ele está dizendo que o Evangelho é incomparavelmente melhor. Deixa as coisas velhas para trás. 2 Coríntios 5,17, Paulo nos fala disso. É o 17 que eu quero oferecer para os irmãos, mas eu vou ler desde o 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Nós somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 12 agora. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo.
Nós conhecemos o Cristo vivo, ressurreto. E ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. As coisas antigas ficaram para trás, e eis que se fizeram novas. Novas criaturas? Somos novas criaturas? Se eu perguntar a terceira vez, você vai dizer, está querendo fazer igual Jesus fez com Pedro? Eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. Mas a velha natureza fica tentando ressuscitar, fica tentando se levantar. Todo dia. Por isso oramos todos os dias, por isso lemos a palavra todos os dias, por isso lutamos contra o pecado todos os dias, nos esforçamos para resistir ao pecado todos os dias, esmurramos o nosso corpo, de vez em quando temos que esmurrá-lo, temos que dar uns tapas na nossa velha natureza, na nossa carne, porque todos os dias ela tenta ressuscitar. Como disse o Lutero, né? Achei que nas águas do batismo o velho homem tinha se afogado, mas descobri que ele sabia nadar. O miserável sabia nadar e se salvou. Lutero tinha um bom humor maravilhoso. Ele está vivo aí. É só a gente parar de crescer espiritualmente para a gente ver o quanto o velho homem está vivo, tentando crescer também. Todos os dias precisamos saber disso. Eu sou nova criatura, eu sou nova criatura eu sou. As coisas velhas ficaram para trás. Amém? O Evangelho é a celebração da novidade de vida. Deixemos as tradições, deixemos os apegos, aquelas coisas, aquelas correntes que às vezes a gente fica arrastando, antigas. Abracemos o novo de Deus. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Se nesta manhã você estiver aqui e você ainda não entregou a sua vida para Cristo, e se sentir chamado por Ele, como Mateus, vem e segue-me. Dê um passo e renda-se a Cristo. Deixe tudo para trás. Largue tudo. Seja um seguidor de Jesus, seja um discípulo de Cristo. Entregue sua vida a Ele. Abrace a novidade de vida do Evangelho. Abrace, receba o perdão dos pecados, receba a esperança da salvação. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Obrigado. Obrigado pelo novo tempo que resplandeceu quando o sol da justiça brilhou sobre nós, trazendo paz com Deus por meio de Cristo, nos reconciliando
consigo, nos dando alegria, a leveza do perdão dos pecados. O nosso nome é escrito no livro da vida e a certeza da salvação. Obrigado, Senhor. Livra-nos, Senhor, do pecado que tenazmente nos assedia. Livra-nos, Senhor, ó Deus, livra-nos em nome de Jesus daquilo que tenta nos impedir de avançar, nos impedir de crescer, nos impedir de amadurecer. Livra-nos, Senhor, de toda carnalidade, de toda pecaminosidade. Livra-nos, Senhor. Livra-nos. Em o nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. E abençoe-nos com a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Do início. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Segundo o coração de Deus, eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem
possamos avaliar sempre. Final do ano é a oportunidade para a gente avaliar a vida, avaliar a vida pessoal, os projetos que a gente fez lá no início, o que a gente conseguiu realizar, o que a gente não conseguiu, por que não conseguiu, o que faltou. E a gente faz isso com a vida espiritual também, né? O que eu cresci? Será que eu cresci? Quanto tempo de oração eu gastei ao longo desse ano? Quantas vezes eu consegui ler a Bíblia toda? Será? Deu para ler a Bíblia toda esse ano? Deu para ler mais de uma vez? Quantas vezes eu pude usar a disciplina do jejum para subjugar a minha carne e colocá-la no seu lugar e dizer: não, não é a carne que manda aqui, é o Espírito que manda. Não é a velha natureza que manda, que conduz aqui, que domina aqui. É Cristo que domina aqui. É um novo homem, é um novo coração, é o coração regenerado, é o coração transformado e não o velho coração. Que eu posso mudar para o novo ano. Quantos livros eu pude ler? Ou quanto de um livro eu consegui ler ao longo de um ano? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a aprender com os erros. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. A gente aprende mais com as derrotas do que com as vitórias. Ouvi alguém dizer isso uma vez. A vitória não ensina nada, que a gente só quer celebrar, só quer comemorar. As derrotas ensinam. A gente diz: eu perdi por causa disso. Então vou ter que mudar a estratégia, a tática aqui, da próxima vez eu vou conseguir vencer. Que cresçamos com as quedas, que aprendamos com os arranhões. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a seguir em frente, a ir adiante, não pecar mais. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Ajuda-nos, Senhor, também a perdoar, a não ficar arrastando correntes, ressentimentos, mágoas, raiz de amargura. Oh Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre.